o A Esdras musicoterapia, olha, é um trabalho assim emocionante. Eu não consigo assistir, porque eu me emociono muito quando ele faz. Ele trabalha com crianças com paralisia cerebral. E as coisas que eu vejo lá, eu não consigo nem ficar perto. Tem um dos pacientes dele que ele me ama, né? Então, ele, quando termina a sessão, ele fala, chama a Gretchen que eu quero mostrar pra ela o que eu fiz hoje. Aí ele vai tocar pra eu ver. E aí, sabe aquela história? Ainda bem que a gente tem máscara agora, né? Porque eu não consigo nem disfarçar que eu tô chorando, né? O pai dele, às vezes, tá me filmando e eu viro de lado pra não mostrar. Porque é muito emocionante o resultado da musicoterapia na vida das pessoas. A musicoterapia, no Alzheimer, por exemplo, ela tem um momento em que a música é a única coisa que não se apaga da memória de quem tem Alzheimer. Então, você consegue resgatar daquela pessoa que está com Alzheimer aquele momento único que ela ouvia aquela música, que ela se sentia feliz. Eu não sei se vocês chegaram a ver no Fantástico uma senhora que era uma bailarina espanhola, e que o musicoterapeuta coloca a música que ela dançava e ela começa a fazer a coreografia. Aquilo é musicoterapia. E ela dança a coreografia inteira, ela lembra da coreografia inteira. Por quê? Porque a música não se apaga da memória de quem tem Alzheimer. Então, é assim, a musicoterapia traz bem-estar, traz leveza, traz boa qualidade de vida e, principalmente, em muitos casos, também ajuda muito na depressão, na ansiedade e agora esse pós-pandemia que não é fácil. É verdade. Né? E eu vi que a musicoterapia agora é uma peça fundamental da neuroreabilitação. Exatamente. Para quem teve AVC, isso. ou para quem tem Parkinson, que eles fazem estímulos sensoriais, estímulos musicais, rítmicos. Como que funciona de fato a sessão? Cada pessoa tem um estilo diferente de Com certeza. De fazer ele sempre faz uma anamnese e vai ver o que a pessoa está precisando e dentro da anamnese ele vai trabalhar naquilo que a pessoa precisa. Por exemplo, eu vou contar o caso de uma senhora que eu e ele conhecemos bem, ele tá ouvindo a gente, viu? E eu vou contar esse caso. Ele sabe que ela é uma pessoa que sempre frequentou a igreja evangélica. E ele fez o processo de trabalho com fone de ouvido. Ele pôs no fone de ouvido as músicas da harpa que ela escutava, da harpa da igreja. E ela começou a cantar. Meu Deus. Ela tem Alzheimer e ela começou a cantar as músicas e a gente ficou assim paralisado vendo aquilo. Porque o resultado é imediato, o resultado é visível, você vê a coisa acontecendo. É muito, muito importante. Lindo, cara. E esse seu espaço é lá em Belém? É lá em Belém. É lá em Belém, mas a gente tem recebido tantos pedidos de atender em outros estados que é provável que a gente faça algumas viagens, tipo uma semana, para atender pessoas em cada estado. Isso é um projeto que a gente está pensando lá para o futuro. Por enquanto, a gente só atende lá. E vocês lançaram uma música juntos também, né? Por agora. Foi. Você, seu filho e o Esdras, né? A gente fez porque meu filho compõe lá na França. E aí ele fez essa música, a gente gravou, o Esdras pôs o saxofone e nós acabamos fazendo um trio, né? Porque a nossa família é praticamente assim, toda musical. A filha dele canta, meu filho compõe e é arranjador. Então a gente acaba praticamente todo mundo trabalhando junto. Eu achei que esse filho do clipe é o que morava nos Estados Unidos. Isso, é ele mesmo. É o Gabriel? É ele mesmo? Ele mesmo. Ele não tá mais lá? Não, ele agora mora na França. Inclusive, ele tá inscrito no The Voice França. E novidades. Pode ser que role o The Voice França e ele vai estar participando. Demais. E o coração da mãe, como é que tá com essa história? Nossa, doido pra ir lá assistir ao vivo, né? Eu quero ver ao vivo. Ficar naquela salinha que reage. Porque quando eu morava lá... Se não virar as cadeiras, você vai lá e dá neles. Não, o quê? Você me conhece, né? Você me conhece. Vai virar! Vai virar essa cadeira aí, senão eu vou aí virar! E assim, quando eu assisti o The Voice lá na França, eu sempre falava, nossa, eu amo esse programa. Inclusive, um dos cantores que ganhou, eu votei muito nele, que hoje ele é muito famoso, que é o Slimane. Vocês devem conhecer da música Ça va, c'est avião. Sei, já escutei. Então, ele foi um ganhador do The Voice que eu votei. Então, você acompanha bastante muito. Reality? O The Voice. O The Voice mais, né? Eu amo, principalmente o francês, porque eu já entendo bem a língua e eu gosto muito dos cantores que fazem parte das cadeiras.
Porque tem gente do Brasil, do mundo inteiro, teve brasileiro participando do The Voice França. Então eu tô sempre acompanhando. Quando eu tô aqui, eu tento ver pela internet. Com qual frequência que você tá indo pra lá, pra cá? Como é que tá agora, durante a pandemia? Agora nada, né? Porque a pandemia deu uma parada, fecharam as fronteiras, mesmo para brasileiros que são europeus, que é o meu caso, por causa da pandemia. Mas agora, graças a Deus, já tá reabrindo tudo. Já tá reabrindo, você vai poder lá visitar. Com certeza, eu tô doida pra ver minha filha. É verdade. Imagino. Você tá quanto tempo sem ir pra lá? Na França faz 1 ano. Porque foi em março do ano passado, quando eu fui pra lá... Não, maio do ano passado, fui pra lá a última vez, que era meu aniversário, inclusive. E aí, depois disso, aconteceu toda essa pandemia, começou ficando cada vez pior, e fechando as portas para os brasileiros. Eu sou cidadã europeia, mas mesmo sendo cidadã europeia, eles não estavam vacinada, eles não estavam deixando entrar quem estava no Brasil, mesmo que fosse cidadão europeu, então tive que esperar, né? Nossa, caraca. Mas foi bem rigoroso, né? Foi. Talvez a gente devesse, nesse momento, ter algum rigor aqui. Porque a gente tá com a suspeita de ter a terceira onda, né? Agora no inverno. Eu vi. Com vacinados também, né? Olha... Que podem transmitir. É assim, eu não posso falar nada porque eu não sou médica, não sou infectologista, mas eu não acredito. Eu não acredito nisso. Eu acho que mesmo que você tenha uma reinfecção, é uma coisa assim muito menor. Não, isso é verdade. Eu já tive a Covid, eu estou vacinada com as 2 doses. E assim, eu sou muito cuidadosa mesmo. Eu não tenho essas coisas de vacilar, então eu não sei. Essas coisas são muito polêmicas, essa doença ninguém sabe nada, essa que é a verdade. Ninguém sabe o vírus. Ninguém sabe por que acontece. Esse vírus que está vindo também, o que é novo, a gente não sabe o que é. A mutação, né? A gente não sabe nada. Não sabe nada, tem que esperar acontecer. É por isso que eu acho que a gente deveria, desde o primeiro momento, e aí eu tô falando de fevereiro do ano passado, alguém ter batido o pau na mesa e ter arcado com a responsabilidade de fechar o país. Porque assim, eu entendo, e aí não tô falando, não tô nem politizando a coisa. Eu entendo que virar num país como o Brasil e falar não vamos ter carnaval é pedir pra ser morto em praça pública, né? Porque a galera vai falar, é o quê? Então, eu entendo que é muito difícil você segurar e estabelecer isso. Tanto que não fizeram. Né? A gente já tava com aquela coisa rolando desde dezembro, né? Da última semana de dezembro na China. A gente já tava vendo as notícias. Janeiro lá foi terrível. A gente só chegava a notícia de... Lembra que eles construíram um hospital em 24 horas? 48 horas, sei lá. E aí começou a chover dentro do hospital. E a galera, ninguém sabia o que estava acontecendo. E uma galera sumindo assim. Que mandavam internar não sei aonde. E a família não tinha notícia de onde tava. Eu me lembro disso. Foi uma loucura. A então, Itália, assim, inclusive. Depois disso foi a Itália. A Itália foi ali final de fevereiro e início de março. Mas assim, a gente sabendo como tava e sabendo que o Brasil é imenso. E que a gente tem negócios no país inteiro. Então, assim, todos os dias saem voo daqui para todos os países do mundo com o executivo indo e voltando. Todo dia. Todo dia tem um cara voltando de... E eu não tô falando na China. Eu tô falando na China, eu tô falando na Itália, eu tô falando nos Estados Unidos, tô falando... Todos os países. Foda-se, né? De todos os lugares. Então, assim... Aquele momento, era hora de alguém ter batido o pau na mesa e falado assim, não vai... Fechou. Fechou e lockdown. Foda-se. Fechou, 15 dias. Se sair na rua é multa, os caralho, como fizeram na Espanha. Cara, você não andava na rua sem autorização. Não, era quase 500 euros de multa. Eu não sei. Porque naquela época minha filha já estava lá e não podia Ficou presa em casa Como você mesmo. disse, eu também não sou médica, eu não sou infectologista. Mas a gente sabendo que é uma doença que tem aí, que a gente teve o benefício de estar atrasado. A gente teve o benefício. A gente viu as coisas acontecerem. A Itália não teve tinha esse tempo. nenhum caso. Então. Então, assim, a Itália não teve esse tempo. Chegou lá no susto. Aqui não foi no susto. É isso que eu fico com raiva. Cara, a gente tava vendo. Era só olhar e falar, olha, é assim que acontece. Vamos cuidar? Vamos cuidar antes. E agora o que tá acontecendo? Eles já estão praticamente vacinados. Os shows vão voltar. Já podem andar sem máscara nos Estados Unidos. A minha filha hoje mandou uma foto pra mim. We come back. Quer dizer, tudo voltou. E ela tava muito feliz, porque lá todo mundo já tá tendo praticamente uma anunciaram o Lollapalooza. Eu vi. E turnê de shows internacionais. Então Justin assim, Bieber há 2 semanas teve a luta lá, que venderam 65 mil ingressos, uma coisa assim, que lotou.
o lugar lá. E eles já estão voltando a fazer. Então, a gente fica assim, era pra gente ter sido tão mais ágil nisso tudo, e nem né? ter passado por tudo isso. É verdade. Como que estava a sua vida ano passado? Você estava com show marcado? Você estava planejando... Nossa, eu tinha agenda lotada até o final do ano. Eu tinha tudo fechado. E foi só caindo. Não, no começo a gente não sabia, porque começou com aquelas histórias de 15 dias, depois mais 15. Eu acreditei. Eu também, mas quem não acreditou? A gente acreditou. A gente falava, não, daqui 15 dias tá tudo bem. E a gente foi indo de 15 Os primeiros em 15. shows aconteceram, eu não sei se com você, mas os meus shows desses 15 dias foram remanejados, bonitinho. O meu eu tenho show remanejado pra final desse ano, que é do ano passado. Ô, povo otimista, Não, né? a gente acredita, porque a gente acreditou que não era tão sério assim. Eu falei pros meus amigos, tipo, até daqui 2 semanas. Eu não vejo eles desde março do ano passado. Não, desde nunca mais, Desde nunca mais. Foi uma coisa que ninguém esperava, é uma coisa difícil da gente aceitar. Mas pelo menos agora tá todo mundo bem mais consciente e eu acho que se a gente fizer a coisa direitinho, não acontece a terceira onda. Se Deus quiser, Deus te ouça. Ai, Deus te ouça, porque olha... É assim, é uma questão de realmente fazer. Não precisa lockdown, não precisa nada disso, mas todo mundo realmente Tem que ser um cuidar. compromisso público, né? E um compromisso Coletivo. pessoal. Um compromisso coletivo, exatamente. Se cada um fizer a sua parte, não vai acontecer. E eu acho que já doeu em todo mundo, então todo mundo tá bem marcado. Eu falei isso na rádio, inclusive. Eu falei, não adianta, não é que no presidente tem culpa ou não tem culpa. Ok, a gente sabe que existiam ações a serem tomadas que não foram, ok. Mas o que eu falo não adianta você falar que ele é irresponsável e você tá sem máscara indo pra festinha. Né? Porque a tua mãe, ele não tá contaminando, querido. Desculpa. Exatamente. Pode ter feito merda no 11 na escala de 0 a 10. Tudo bem. Mas tua mãe não é ele que tá contaminando, não. É você que tá indo pra festinha. Então, exatamente. Não adianta só também aquela história do todo mundo tá pulando, eu vou pular. Todo mundo foi pra água fria, eu também vou. Sabe? Então, assim, cada um cuida de dentro da sua casa. A gente ficou... assim, os neuróticos do álcool em casa. Mas se você, é o que você falou, se cada um cuidar da sua casa, não tem terceira onda. É verdade. É um problema Não que vai ter. Não vai ter. Cada um não cuida Esse da que é o sua negócio, casa. né? E aí todo mundo se beneficia. Não fecha comércio, não traz prejuízo financeiro pra ninguém. Todo mundo acha a sua saída mais importante que a saída do outro, né? Então, tipo assim, ai, gente, mas eu tô ficando maluca. Eu preciso encontrar meu... Sabe? Todo mundo acha a sua saída a mais importante. A mais importante. Flor, todo mundo precisa, né? E como? Não, no início, eu lembro que logo no começo, porque a saúde mental também é importante, eu preciso ver meus amigos. Só sim, você, e as né? outras 200 milhões de pessoas no mundo, não. Alecrimzinho douradinho. Tá bom, pessoa que vive de amigos. Então. Não, isso, e eu fico pensando assim, é um pensamento doido, mas a gente hoje tem o benefício de... Cara, eu tô com saudade de você, eu faço um FaceTime, te ligo. Claro, não é a mesma coisa. Não, claro que não. Mas a gente tem notícia. Eu fico imaginando... Cara, Segunda Guerra Mundial, e aí? Cada um dentro da sua casa, bomba caindo. Carta. Que chegava depois de meses. Se chegasse. Então, assim, as pessoas não tinham notícias umas das outras. Né? Não tinha como se comunicar. Tinha gente que tinha que ficar escondido em bunker. A gente hoje tem série, filme, música, live rolando o tempo todo, um monte de artista fazendo. Você podendo falar com todo mundo. Você pode falar com todo mundo. É verdade. Sossega a periquita em casa, pelo amor de Deus. Nossa, me dá um desespero isso. Porque a gente sabe, claro, a gente tá saindo pra trabalhar, tem muita gente que precisa sair pra trabalhar, é o nosso caso, é o caso de muita gente. Mas quando você vê que não é pra trabalhar, que é fogo no rabo, que é só uma irresponsabilidade. Festa e rolê. E viagem com 30 pessoas. Porque aí essas pessoas dificultam a vida de quem tá saindo pra trabalhar. Exatamente. Né? E aí, quem sai pra trabalhar não pode mais trabalhar porque fecha tudo. Sim. Exatamente. É complicado. Exatamente. E aí quando vai pra trabalhar, tá o metrô cheio, também não adianta. É muito complicado. Né? Essa é outra também Outra questão. que ninguém bateu o pau na mesa. Que é o lance dos metrôs e ônibus cheios. Por quê? E trens. Trens. Porque, assim, dá pra fazer? Dá. É você botar mais carro na rua. Mas é prejuízo pra empresa. Sim, meu querido, mas daí o que é mais importante?
Você tá ganhando dinheiro com essa empresa aí há 20 anos nas nossas custas. Custa durante 6 meses você ser a pessoa que bota 2 carros a mais na hora do rush? Ou 10 que sejam, mas pelo menos ele não vai parar de trabalhar. Não vai parar de trabalhar. Ou bota um home office pra funcionar, né? Que nem muita empresa tá fazendo. Bota um home office só até acabar. A imensa maioria fez, né? A imensa maioria fez. É que tem gente que não tem como. Existem trabalhos que não funcionam no home office também. Se você tá pedindo delivery pra não sair de casa, alguém está fazendo essa comida e entregando essa comida. Exatamente. Então essas pessoas têm que estar na rua. É verdade. Né? Então tem trabalho que não tem como. Mas isso não me incomoda. Me incomoda a galera que eu sei que tá indo na desculpa do tem metrô lotado, então eu vou pra praia. Não, meu amor, não é essa conta, não. Não é essa conta que a gente faz, né? Mas já tá lotando ônibus mesmo, então eu vou pro baile. Não! Mas bom, mudando um pouco de assunto.